Bom dia, nono ano, tudo bem? Espero que sim. Desejo a todos vocês uma feliz semana. E eu volto para corrigirmos o nosso LA, as páginas 8 a 10, que falam sobre os tipos de predicado. Vamos lá? Una as frases a seguir, eliminando o verbo de ligação e formando um predicado verbo nominal. Luciana chegou de viagem. Luciana estava exuberante. Observe que a gente tem Luciana, um outro termo aqui que está se repetindo, né? O mesmo termo aqui que se repete, e o verbo de ligação, que só serve como elo, só liga o sujeito ao seu predicativo. Dessa forma, ele pode ser eliminado. Então, para eu unir essas frases fazendo um predicado verbo nominal, eu vou manter essa primeira parte e só aproveitar o predicativo da segunda. Então, Luciana chegou de viagem exultante, certo? Luciana chegou de viagem exultante. Chegar é verbo de ação. Exultante é um predicativo. Então, Luciana chegou de viagem exultante. Nesse predicado, eu vou ter as características do verbo, do predicado verbal, que é ter verbo de ação, e do predicado nominal, que é ter um predicativo. E nesse caso, é predicativo do sujeito, porque quem está exuberante é o sujeito Luciano. Letra B. Os manifestantes invadiram o prédio. Os manifestantes estavam furiosos. Ó, repete aqui, manifestantes, não é? Então, a gente vai eliminar isso e o verbo de ligação, ele pode ser descartado. Então, os manifestantes invadiram o prédio furiosos. Os manifestantes invadiram o prédio furiosos. O tribunal julgou o réu. O réu é culpado. Aqui, o termo que se repete é o réu. E o verbo de ligação é, que a gente vai descartar. Então, o tribunal julgou o réu culpado. Então, nesse caso, eu tenho verbo de ação, julgar, o réu, objeto direto, culpado, predicativo do objeto. Não, quem é culpado? É o tribunal, que é o sujeito? Não, é o réu, que é o objeto. Então, culpado, predicativo do objeto, certo? O tribunal julgou o réu culpado. Os convidados voltaram da festa. Os convidados estavam cansados. O termo que se repete, os convidados. O verbo de ligação pode ser descartado. Então, os convidados voltaram da festa cansados. Os convidados voltaram da festa cansados. Eu vou eliminar o termo repetido, descartar o verbo de ligação, tá bom? E eu tenho uma característica agora neste predicado de verbal e nominal. Verbal, porque tem verbo de ação, e nominal, porque tem predicativo. Nesse caso, predicativo do sujeito, porque quem está cansado, quem aqui a gente vê que está cansado é o sujeito, representado por os convidados. Roberto dirigiu durante o trajeto. Roberto estava tranquilo. A palavra que se repete, Roberto, o verbo de ligação eu posso descartar. Então, Roberto dirigiu durante o trajeto tranquilo. Quem está tranquilo? Roberto, predicativo do objeto. Roberto dirigiu durante o trajeto tranquilo. O cantor respondeu às perguntas. O cantor estava impaciente. O cantor respondeu às perguntas impaciente. Novamente, eu vou eliminar tudo isso daqui e vai ficar o cantor respondeu às perguntas impaciente. Quem estão impacientes? As perguntas ou o cantor? O cantor, predicativo do sujeito. Analise as orações a seguir e explique o tipo de predicado que cada uma contém.
Consideramos inúteis as reformas. As pessoas ficaram felizes. Neste caso, considerar é verbo de ação, inúteis é um predicativo, que no caso, as reformas. Então, aqui trata-se de um predicado verbo nominal. Aqui, as pessoas ficaram felizes, ficaram é verbo de ligação, não é mais de ação. E felizes é um predicativo. Ficaram felizes com a notícia é um predicado nominal, certo? Então, a primeira frase apresenta predicado verbo nominal com verbo transitivo direto. A expressão as reformas é o complemento verbal e a palavra inúteis é um adjetivo que sintaticamente funciona como predicativo do objeto. A segunda frase apresenta predicado nominal por haver verbo de ligação e o termo felizes com a notícia funciona como predicativo do objeto. Na primeira frase, a primeira frase apresenta predicado verbo nominal, com o verbo transitivo direto consideramos. O termo as reformas é um complemento verbal, no caso, objeto direto. A palavra inúteis funciona como predicativo do objeto. A segunda frase apresenta verbo de ligação, ficaram. Felizes com a notícia é o predicativo do sujeito. Trata-se, portanto, de um predicado nominal. Com base na diferença de sentido produzido entre adjunto, adnominal e predicativo do objeto, identifique a função sintática dos termos destacados. O juiz considerou o réu culpado. Nesse caso, culpado é uma característica, um estado aqui do objeto. Então, culpado é um predicativo do objeto. Assisti a um ótimo filme. Nesse caso, eu estou aqui dando uma qualidade ao filme. Aqui, eu não estou aqui trabalhando dessa forma que o juiz considerou o réu culpado. Esse culpado, ele dá tipo uma característica a esse réu, promovendo para ele, a característica de predicativo do objeto. Agora, assistir filme, eu poderia retirar todos esses termos aqui, ó, ótimo. Assistir a filme. Agora, eu quero colocar esse termo só para dar mais expressividade. Considerou o réu o quê? Culpado. Eu não posso tirar esse termo, por isso que ele é predicativo. Agora, aqui eu poderia tirar, porque o adjunto adnominal, ele é um termo acessório. Achei o espetáculo maravilhoso. Gostaria de assistir a ele novamente. Achei é verbo de ação. Achei o quê? O espetáculo. Achei o espetáculo. Eu preciso desse termo. Então, esse termo está dando qualidade a esse espetáculo e ele não pode ser retirado, porque a frase não fica com sentido. Encontramos o documento correto. Agora, nesse caso, é só um adjetivo, só um termo acessório, só para dar mais expressividade, trata-se de adjunto adnominal. São adjuntos adnominais o artigo, o numeral, o pronome, certo? As locuções adjetivas, então aqui adjunto adnominal. Gostei do meu carro novo. Gostei do meu carro.
Esse termo é um termo acessório, é uma adjunta nominal, poderia ser retirado. Achamos a prova fácil. Esse termo, ele é importante e está dando uma qualidade à prova e não pode ser retirado. Trata-se de um predicativo do objeto, certo? Continuando. Transcreva os predicados das orações e indique seus núcleos. Se o predicado for verbal, o núcleo é o verbo. Se o predicado for nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito. E se for verbo nominal, eu tenho dois núcleos, o verbo e o predicativo. Os espectadores acharam o espetáculo excelente. Então, aqui eu tenho verbo nominal. Só de ler a gente já reconhece. Na verdade, eu tenho verbo de ação e excelente é um predicativo do objeto, porque no caso, quem é excelente é o espetáculo e não os espectadores. Quais são os núcleos? É o verbo, acharam, e o predicativo, excelente. Então, predicado, acharam o espetáculo excelente. Tudo isso daqui é predicado. Acharam o espetáculo excelente. E quais são os núcleos? Acharam e excelente, certo? Os membros da diretoria consideram Joaquim competente. Quem consideram Joaquim competente? Os membros da diretoria. Isso é sujeito. Depois que eu tiro o sujeito, o que sobra é o que? Predicado. Esse é o predicado. Consideram Joaquim competente. Já identifiquei como predicado verbo nominal, porque tenho consideram, que é verbo de ação, e competente, que é um predicativo, no caso do objeto, porque não são os membros que são competentes, até está no singular, né? Então, predicado, consideram Joaquim competente. Núcleo, consideram, vírgula, ponto e vírgula fica melhor, competente. A mãe achou o filho agitado. Quem achou o filho agitado? A mãe, é o sujeito. Depois que eu tiro o sujeito, o que é que sobra? Predicado. Então, tudo isso daqui é o predicado. E já reconheço também como sendo o predicado verbo nominal. Achou o filho agitado. Predicado, verbo nominal. Achou é o núcleo, porque é o verbo de ação, e agitado é o predicativo do objeto. Agora, releia as orações e responda às questões a seguir. Qual é a transitividade do verbo? Os espectadores acharam o quê? O espetáculo excelente, verbo transitivo direto. A diretoria, os membros da diretoria consideraram quem? Joaquim. A mãe achou quem? O filho. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, o que ou quem, trata-se de verbo transitivo direto. Então, escrevam para mim, verbo transitivo direto. Só um minutinho, parece que eu tô aqui na cabeça que não coloquei os núcleos aqui. Predicado, achou o filho agitado. Núcleos, achou e agitado, certo? Então, aqui, letra A, já analisamos, são transitivos diretos. Qual é a classificação do predicado dessas orações? Em todas essas três orações, o predicado é verbo nominal, pois há um verbo significativo ou nocional e um predicativo do objeto. O predicado das orações é verbo nominal, vírgula, pois há um verbo significativo e um predicativo do objeto, certo? Continuando. Vamos analisar os termos destacados em predicativo do objeto ou predicativo do sujeito. Predicativo do objeto é o termo que dá qualidade ou estado ao objeto, que é direto. E predicativo do sujeito, que se refere ao sujeito. O problema de escassez de água é muito grave.
O que é muito grave? O problema de escassez de água. E isso é sujeito, certo? E eu tenho aqui verbo de ligação, mostrando que trata-se de um predicado nominal que não tem, né, objeto. Então, só pode ser predicativo do sujeito, certo? PS. Todo mundo acha a Joaninha um bicho gracioso. Você já deve estar acostumado com o verbo achar, considerar, julgar, encontrar, como sendo verbos que estão presentes no predicado verbo nominal. Então, todo mundo achava a Joaninha um bicho gracioso. Quem é um bicho gracioso? Todo mundo ou a Joaninha, que é o objeto direto? Muito bem, se você coloca a Joaninha. Então, aqui, predicativo do objeto, certo? O menino voltou apressado para casa. Mais uma vez, voltou é verbo que se caracteriza, né, no predicado verbo nominal. O menino voltou apressado para casa. Nesse caso, predicativo do sujeito. O homem estava cansado. Estava cansado. É o predicado nominal, porque estava é verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, não tem nunca jeito de ter predicativo do objeto. Porque o predicativo do objeto só acontece diante de um verbo de ação, tá? Então, de cara, eu já sei que estava cansado, é predicado nominal, e cansado, que é o predicativo, só pode estar se referindo ao sujeito, predicativo do sujeito. Não sei como ele consegue deixar a criança tão tranquila. Consegue deixar quem? A criança. Quem está tranquila? Eu, que é o sujeito oculto, ou a criança? A criança. Então, predicativo do objeto. Este casaco deixou você elegante. Mais uma vez o verbo deixar. Deixar quem? Você. E como? Elegante. Quem está elegante? O casaco ou você? Você, que é o objeto direto. Elegante, predicativo do objeto. Então, acompanhe a sequência. Letra A, predicativo do sujeito. Letra B, predicativo do objeto. Letra C, predicativo do sujeito. Letra D, predicativo do sujeito. Letra E, predicativo do objeto. Letra F, predicativo do objeto, certo? Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta. 500 mil de espectadores assiste a jogo da seleção inglesa pela internet. Detentores dos direitos de transmissão consideram iniciativa bem-sucedida. A agência suíça Kentaro, que detém os direitos de transmissão, e a Perform, uma emissora de internet, não receberam nenhuma oferta que tenham julgado satisfatória para negociar a partida para a TV. Segundo pesquisas próprias, elas garantem que 9 entre 10 espectadores consideram as imagens satisfatórias ou melhores, e que 89% de quem acompanhou a partida repetiria a dose. 500 mil de espectadores assistem a jogo de seleção inglesa pela internet. Disponível nesse endereço, acesso em 9 de outubro de 2018. No texto acima, as palavras satisfatória, tá aqui, julgou satisfatório, e consideram satisfatórias ou melhores, né? Eles são predicativo do sujeito ou do objeto. Consideram as imagens satisfatórias ou melhores. Nesse caso aqui, ó, vamos analisar satisfatórias e melhores. Nesse último exemplo, eu estou falando de quem?
imagens. As imagens que são satisfatórias e melhores. Consideram o quê? As imagens é verbo transitivo direto. As imagens é objeto direto. E satisfatórias e melhores referem-se a elas e não aos espectadores. Então, você acerta se você coloca predicativo do objeto. Tudo bem? Continuando. Exercício 8. Complete as orações com um predicativo do objeto. É bem pessoal. Os candidatos consideraram a prova fácil, a prova difícil, a prova complicada. Comprei aromatizantes para deixar minha casa perfumada, cheirosa, aromatizada. Os convidados acharam a festa animada, acharam a festa desorganizada. Os alunos consideraram o trabalho bem feito, consideraram o trabalho difícil. Leia o título da notícia e responda as questões de 8 a 10. O Supremo Tribunal Federal considera ilegal ensino domiciliar. Quanto à transitividade do verbo considerar, já estamos falando sobre isso há muito tempo, né? Então, aqui, considerar o quê? Você acerta se você coloca que ele é um verbo transitivo direto, certo? 10. A expressão ensino domiciliar exerce a função sintática de quê? Considera o quê? Ensino domiciliar. O que é verbo transitivo direto, né? Esse verbo, e ensino domiciliar é o complemento. Então, você acerta se você coloca que é objeto direto. E a palavra ilegal? Considera ilegal o ensino domiciliar. Ilegal é o predicativo do objeto, né? Porque ensino domiciliar é o objeto direto. Continuando. O texto abaixo é parte de uma entrevista concedida pelo autor Bruno Montaleone ao site Observatório de Televisão. Leia-o e responda às questões propostas. Questionado sobre como a namorada, Sasha Meneghel, reagiu, está bem pequenininho para eu ler, vou ler de cá. Questionado sobre como a namorada Sasha Meneghel reagiu ao ver o novo visual, o astro declarou que foi aprovado. Quando eu tive que cortar o cabelo para fazer o Johnny de O Outro Lado do Paraíso, ela ficou um pouco triste, porque gosta do meu cabelo grande, para poder segurar. Então, agora, ela achou bonito, conclui Montaleone. Esse texto, né, é de Guilherme Rodrigues e fala sobre Bruno Montaleone revela o que Sasha achou do visual adotado para O Tempo Não Para. Disponível nesse endereço eletrônico aí, acesso dia 9 de outubro de 2018. Com relação a esse trecho, é correto afirmar que a expressão um pouco triste funciona como objeto direto. Vamos lá olhar. Ela ficou um pouco triste. Ela ficou. Ficou não é verbo de ligação? Ficou um pouco triste, então não é predicado verbo nominal. É predicado nominal. Quando tem predicado nominal, o verbo é de ligação e não tem objeto. A estrutura do predicado nominal é sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, ela que ficou um pouco triste, ela é o sujeito. Pouco triste é o predicativo do sujeito, certo?
Continuando, então não marque. A expressão os cabelos funciona como objeto direto? Vamos achar. Os cabelos. Cortar os cabelos funciona como objeto. A expressão os cabelos funciona como objeto direto? Tive que cortar o quê? Os cabelos. Eu tive que cortar os cabelos para fazer o Johnny. A expressão bonito refere-se a meu cabelo grande? Não, né? Tá lá na frente. O termo bonito exerce função de predicativo do objeto? Agora ela achou bonito. Achou bonito o quê? O cabelo, né? Então, exerce função de predicativo do objeto. A expressão os cabelos, aqui a gente tem duas respostas corretas. Olha aqui. Eu tive que cortar. Cortar o quê? Os cabelos. Bonito exerce a função de predicativo do objeto? Sim, exerce a função de predicativo do objeto, porque aqui está bem no contra, porque gosta do meu cabelo grande, né? Para poder segurar. Então, agora, ela achou bonito. Achou bonito o quê? O meu cabelo grande. Aqui está certo, funciona mesmo como predicativo do objeto, certo? Você marca. E aqui, ó, a expressão os cabelos, deixa eu ver se tem mais de um. Sasha já reagiu, não? Quando eu tive que cortar, cortar o quê? Os cabelos. Também funciona como objeto direto, né? Se fosse do meu cabelo, seria objeto indireto. Então, aqui a gente tem duas respostas corretas. Marquem B e D. Combinado? Depois disso daí, a gente vai falar um pouco sobre regência verbal, tá bom? Lá no seu LA aí, continuando, eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre esse assunto aqui. Regência verbal. Regência verbal é a interdependência que se estabelece entre as palavras quando elas se juntam para formar enunciados linguísticos, ou seja, frase, orações, etc. Na regência, sempre há um termo principal, que a gente chama regente, e o outro que complementa, que é chamado regido. A regência pode ser nominal e verbal. A regência nominal se estabelece entre substantivo, adjetivo e seu complemento, chamado de complemento nominal. Exemplo, ele tem medo. Medo exige qual preposição? De. Medo de. Essa é a regência do substantivo abstrato medo. Regência nada mais é do que falar assim, qual a preposição que exige? Tanto o nome, como daqui a pouco o verbo. Então, aqui, eu tenho medo. A palavra medo pede qual preposição? A preposição de. A regência que, né, a regência pedida aqui é a preposição de. E esse aqui, preposição mais o complemento aqui, mas essa palavra avião é chamado de complemento nominal. No predicado, né, quando a gente tem verbo, a gente chama de complemento verbal. Aqui a gente chama de complemento nominal. As palavras já nascem com certas preposições, certo? Quando eu estou falando de regência verbal, eu estou estabelecendo entre o verbo e o seu complemento essa relação de regência. Qual é a preposição exigida pelo verbo? Todo verbo já nasce com uma preposição. Então, quando eu falo assim, né, que esse complemento, vocês sabem que pode ser objeto direto ou indireto. O objeto direto é aquele complemento que não exige preposição. Então, a torcida criticou o juiz.
Criticou quem? Verbo transitivo direto. O juiz, objeto direto. A gente vai observar a presença de preposição em objeto indireto. Então, o objeto indireto é o complemento verbal com preposição. Ela acreditava em quem? Em si mesma. Acreditar é verbo transitivo indireto e rege a preposição em. Nesse caso, em si mesma, objeto indireto. Qual a regência aqui? Verbal, a preposição em. Repetindo, toda vez que eu falo em preposição, regência, eu estou falando assim, qual a preposição que o nome rege ou que o verbo rege, tá? Regência de alguns verbos. Agradar, que é transitivo direto no sentido de fazer carinho. A criança agradava o gatinho, nesse caso não é transitivo indireto, não tem preposição, mas se for no sentido de ser agradável, já é transitivo indireto. Seu discurso não agradou a quem? À plateia, e pede a preposição a. Aspirar pode ser verbo transitivo direto ou indireto. Direto no sentido de sentir o cheiro, de absorver. Inspirar o ar. Aspirei um perfume muito agradável. Nesse caso, não pede a preposição e é verbo transitivo direto. No sentido, na frase, no contexto, quando aspirar, passar para a gente a ideia de desejar, almejar, ter ambição, é verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Aspirei ao cargo de diretor. Assistir. Assistir, ele tem várias regências. Ele tem, dependendo do contexto, ele tem várias regências. Transitivo direto, quando ele está no sentido de auxiliar, prestar ajuda, ele não pede preposição, é verbo transitivo direto. O médico assiste quem? O paciente. Neste caso, não pede preposição. Será transitivo indireto no sentido de ver, presenciar, e rege a preposição a nesse sentido. Assistimos ao espetáculo, ao show, à série. Transitivo indireto no sentido também de pertencer, caber, e rege a preposição também a. Esse direito não assiste ao povo brasileiro. Intransitivo no sentido de morar, residir. Até o ano passado, eu residia em Porto Alegre. Nesse contexto, assistir é verbo intransitivo e rege a preposição em. Implicar. Implicar, ele é um verbo transitivo direto quando está no sentido de acarretar, provocar e não pede preposição. Sua desobediência implicará demissão. Será transitivo indireto quando ele, num contexto, significar antipatizar. Joana implicava com, e nesse caso, a preposição exigida, a regência do verbo implicar é com. Pagar. Se eu pago a alguém, quando o complemento não for pessoa, se eu pago algo, ele é verbo transitivo direto. Paguei a dívida. Quando ele é, o complemento for uma pessoa, ele será transitivo indireto. Paguei aos empregados. E nesse caso, ele rege a preposição a. Poderia aparecer também como verbo bitransitivo, Paguei a dívida aos empregados. O importante é que quando você se referir à pessoa, que você coloque a preposição a. Perdoar é verbo transitivo direto quando o complemento não for pessoa. Então, o gerente perdoou o esquecimento da funcionária. Mas quando for pessoa, aí pede também a preposição a, como a gente fez com o pagar. A mãe perdoou ao filho. E nesse caso, a regência, a preposição pedida pelo verbo perdoar é a. Precisar. Precisar, indicando precisão, é verbo transitivo direto e não pede preposição. O detetive precisou o lugar, quer dizer, avaliou, mediu.
Quando for no sentido de necessitar, aí já rege a preposição de, e esse verbo é verbo transitivo indireto. Eu preciso de quê? De sua ajuda. Preposição de. Querer é verbo transitivo direto no sentido de desejar, permitir. Quero muito amor, quero dinheiro, quero vestido. Já é transitivo indireto no sentido de gostar, ter afeto. Quero muito bem aos meus filhos. E nesse caso, a preposição exigida é o a. Depois a gente tem reparar. Reparar será verbo transitivo direto no sentido de consertar. É preciso reparar o que? A caixa, e não pede preposição. Esse a é artigo. Será transitivo indireto no sentido de prestar atenção. Ele reparou na roupa velha da senhora. Nesse caso, ele rege a preposição em. Reparou em quê? Visar é verbo transitivo direto no sentido de mirar, apontar, por visto. E não pede preposição, vocês já sabem disso. O soldado visou o alvo, a professora visou a tarefa, certo? Ele visou o alvo. Visou o quê? Mas se estiver no sentido de almejar, desejar, ter em vista, é transitivo indireto e pede a preposição a. Todos visam ao mundo melhor. Outros casos aqui. O esquecer. Tem duas maneiras de escrever esquecer. Esquecer e lembrar. Eu esqueci o compromisso, nesse caso é transitivo direto, mas se eu colocar um pronome aqui, ó, eu já vou ter que colocar a preposição de. Eu me esqueci do compromisso. Agora, esqueci já é transitivo indireto. O mesmo acontece com lembrar. Eu lembrei o compromisso, eu me lembrei do compromisso. Ele virou transitivo indireto por causa do pronome. Pronome oblíquo aqui, me, que faz com que ele agora se torne verbo transitivo indireto e reja aí a preposição de. Preferir. Todo mundo acredita que o verbo preferir é quem prefere, prefere algo do que algo. E é algo a algo. Então, João prefere futebol a vôlei. Nesse caso, é transitivo direto e indireto. Agora, prefere algo a outra coisa, né? Continua a mesma coisa, transitivo direto e indireto. Ele é sempre bitransitivo e a preposição que ele rege é a. Prefiro chá a café, prefiro português a matemática. Chegar e ir são verbos intransitivos que regem a preposição a. Chegamos ao término do trabalho e fomos à praia. E não chegamos no e não chegamos na. Regem a preposição a. Obedecer e desobedecer são sempre verbos transitivos indiretos e pedem a preposição a. Marcos obedeceu ao comando, transitivo indireto. Luiz obedeceu às ordens, tá bom? Às, contração da preposição a com artigo a. Para casa, eu vou deixar aí regência verbal, as páginas 13 até a 15. Páginas 13 a 15. Eu agradeço a sua atenção, um beijo no coração, feliz semana e conte comigo. Qualquer dúvida, deixem anotada que numa aula ao vivo a gente conversa. Beijo, tchau!